Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho aí, né, e introduzir o, o conceito aí, né, sobre a reta, né. Nós vamos fazer então um estudo da reta aí na geometria analítica. Na aula de hoje a gente vai ver aí o conceito de equação geral, né, como a gente construir aí uma reta, a interseção entre retas e, e classificar, né, a posição relativa de uma reta em relação ao sistema de equações formado por elas. Então vamos lá. Qual que é então, né, a definição da equação geral da reta? A toda reta R do plano cartesiano está associada pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, em que a, b e c eles são números reais, né, com a e b não nulos simultaneamente, né, ou seja, os dois não podem ser iguais a zero, né, porque senão aqui eu vou ter uma, como se diz, uma constante igual a zero, ok? Então não vai se formar uma reta aí. E x e y elas são coordenadas de um ponto pxy genérico de R. Então, ou seja, x e y são as minhas incógnitas, ok? Então eu tenho aqui a equação da reta, né? A equação geral da reta. Então a equação geral, toda vez que te pedir a equação geral da reta, ela é do tipo ax mais by mais c igual a zero, ok? Para a gente obter então essa equação geral da reta, que passa por dois pontos, por exemplo, suponha que você conhece dois pontos, A e B. Para a gente obter essa equação da reta, basta a gente impor aquela condição de alinhamento, né, que nós aprendemos quando nós estudamos sobre o ponto. Vocês lembram qual que era a condição de alinhamento? Ou seja, quando é que três pontos eles são colineares. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui o ponto A, o ponto B e um ponto P de coordenadas x, y, um ponto P qualquer, certo? Então, vocês vão ver aqui, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Observe que aqui eu tenho uma reta, né? E aqui eu tenho alguns pontos conhecidos dessa reta, correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dois pontos, por exemplo, vamos pegar aqui o ponto A e B, tá? E um ponto P de coordenadas x, y qualquer. E quando é então que três pontos são colineares? Três pontos eles são colineares quando o quê? Quando você faz o determinante das coordenadas deles, ó. Então as coordenadas de A é o quê? É 4 e 7. As coordenadas de B é 3 e 5. E as coordenadas do ponto P é x, y. Certo? Completo a última coluna com 1 e eu imponho a condição desse determinante para esses pontos eles serem colineares, né? O que tem que acontecer? O determinante aqui tem que ser igual a zero. Então, quando você resolve aqui esse determinante, né? Aí você pode utilizar aquilo que você acha mais tranquilo para resolver o determinante, tá? Você vai ver que nós vamos chegar isso daqui, 20 mais 7x mais 3y menos 5x, né, menos 4y menos 21. Vamos somar aqui, ó, 7x menos 5x vai dar 2x. 3y menos 4y vai dar menos y. 20 menos 21 dá menos 1, igual a zero. Observe que nós obtemos então aqui a equação geral da reta. Ó. Aqui eu tenho a equação geral da reta. Certo? Ela é do tipo ax mais by mais c, onde o a aqui vale 2, né? O a vale 2, o b vale menos 1 e o c também vale o que? Vale menos 1, certo? O Daniel, eu poderia pegar outros dois pontos, não poderia? Poderia. Por exemplo, vamos pegar o ponto E e F. Então, vou pegar o ponto E e F. Ó, as coordenadas de E é 0 e menos 1 e F é menos meio e menos 2. Então, 0 e menos 1, menos meio e menos 2. Impõe a condição, né, do determinante ser igual a zero.
ok? Resolvendo aqui esse determinante, tá? Na hora que você fazer aí a continha, você vai chegar nesses valores aqui. Então, a menos x mais 2x vai dar x. Menos y, menos meio y, tá aqui, certo? E menos meio, igual a zero. Então, observe que aqui também eu tenho a equação que representa essa reta. Aí, às vezes, você pode perguntar, Daniel, mas como assim? Aí eu vou ter as equações, né? Aqui eu tenho essas duas equações gerais, elas são diferentes, né? Mas na verdade elas não são diferentes, elas são, se vocês observarem, elas são equivalentes. Se você pegar e multiplicar toda essa equação aqui, ó, por 2, você vai obter exatamente essa equação aqui, ó. Ou seja, são as mesmas equações, certo? Se você multiplica aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos meio vai dar menos y. 2 vezes menos meio vai dar menos 1, certo? Ou seja, né, dois pontos, eles vão determinar, né, dois pontos aí distintos, eles vão determinar uma única reta. Ok? Então, vamos lá. E aí eu tenho alguns casos particulares. Então, observa, ó, então, dada aqui a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero. Qual que é o primeiro caso particular que nós vamos dar? Se o a for igual a zero, então supõe, se o a que é igual a zero, esse termo aqui vai sumir, correto? Então eu vou ter uma equação de que tipo? By mais c igual a zero. Por exemplo, essa equação aqui, ó, 2y mais 1 igual a zero, ela está na equação, na forma da equação geral, onde o a é igual a zero. Se você pegar aqui, ó, vamos jogar o 1 para cá, passar 1 para cá vai dar menos 1, né? Passa o 2 multiplicando aqui, vai ficar y igual a menos meio. E como que vai ser o gráfico dessa reta aqui? Como que seria, ó, y igual a menos meio? Se a gente pegar e colocar o plano cartesiano aqui, ó, para a gente representar essa reta, y igual a meio vai ser uma reta o quê? Na horizontal passando o quê? Pelo menos meio. Então tá aqui, ó. Então aqui eu tenho menos meio, né, o ponto menos meio aqui, certo? Então tem essa reta aqui. Beleza? Ou seja, qualquer reta do tipo y igual a k, onde esse k aqui é uma constante, certo? Você sempre vai ter uma reta o quê? Na horizontal, certo? Ou seja, cortando o eixo y, ok? Outro caso particular que eu tenho é que se o b for igual a zero, então se o b aqui for igual a zero, esse termo aqui vai sumir, então eu vou ter uma equação do tipo ax mais c igual a zero. Então vamos lá, ó. Por exemplo aqui, ó, 2x menos 3 igual a zero. Então, vamos passar o menos 3 aqui para a direita, então vai ficar 2x igual a 3, passa o 2 aqui, então vai ficar x igual a 3 meios, né? E agora, como que vai ficar essa reta? É bom a gente estudar esses casos aí particulares. Como que vai ficar então essa reta? Tem um plano cartesiano, 3 meio, né? É a mesma coisa do que, ó, 3 dividido por 2 dá 1,5, certo? Então seria o 1,5 tá aqui, né? X igual a 1,5, então é uma reta o quê? Uma reta na vertical, certo? Ou seja, se você tem uma equação geral na forma x, quer dizer, uma equação geral onde o b é igual a zero, você vai ter uma equação onde x é igual a uma constante, né? Esse k aqui, vamos chamar ele de uma constante. Toda vez que você tiver uma equação, por exemplo, x igual a 1, x igual a menos 3, certo? Como que vai ser a reta? A reta vai ser sempre uma reta o quê? Na vertical, ok? E vamos para o terceiro caso, que é o quê? E se o meu c for igual a zero, ou seja, se esse termo aqui sumir, certo? Eu vou ter uma equação do tipo que ax mais by igual a zero. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Observe, ó, essa equação, 3x menos 2y igual a zero. O c vale zero. X mais 7y igual a zero. Ou seja, essa primeira aqui, ó, eu tenho que o a vale 3,
o B vale menos 2 e o C vale 0. Aqui embaixo eu tenho que o A vale 1, o B vale 7 e o C vale 0. Certo? Pessoal, o que a gente vai ter em comum quando o C for igual a 0? Qual que é a certeza que você vai ter? É que essa reta, ela sempre vai passar pelo ponto 0, 0. Sempre. Sempre. Ou seja, o ponto 0, 0, ele vai o quê? Ele vai pertencer a equação. Por exemplo, se você substituir o x por 0 e y por 0, 0 menos 0 vai dar 0. Da mesma forma que 0 mais 7 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 é igual a 0. Ou seja, o que eu tenho então? O que eu posso afirmar quando C é igual a 0? Que as retas dessas que representam essas retas, elas passam o quê? Observe aqui, elas passam pela origem, certo? Então, aqui eu tenho a reta verde aqui, 3x menos 2y igual a 0. Então, observe, tá aqui. Ok? Então, olha lá, ela passa pela origem. E aqui eu tenho a reta x mais 7y igual a 0. Observe que ela passa o quê? Pela origem, ou seja, o ponto 0, 0 pertence a uma reta, a essas retas. Ok? E falar nisso, pessoal, quando é que a gente sabe que um ponto pertence à reta? Quando você substitui ele e ele satisfaz a equação, certo? Por exemplo, se você pega aqui, vamos ver se o ponto 1 e 2 pertence a alguma dessas retas. Então, se você substituir aqui, 3 vezes 1 menos 2 vezes 2, então onde que foi o x eu substituí por 1, onde que foi o y eu substituí por 2. Observe que vai ficar 3 menos 4, isso vai ser igual a quanto? Quanto que vai dar isso daqui? Menos 1. Mas menos 1 é igual a 0? Não. Se você olhar aqui no gráfico, onde que está o ponto 1, 2? 1, 2. O ponto está aqui. Observe se ele pertence à reta. Ele não pertence à reta. Certo? Ok? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar para essa reta aqui, x mais 7y igual a 0. Vamos pegar aqui o ponto x valendo 1, né? E vamos pegar o y valendo menos 1/7. Vamos lá. Então, vamos substituir nessas de baixo aqui, na equação da reta vermelha. Então, vai ficar, no lugar do x, eu vou pôr 1 mais 7 vezes menos 1/7. Que vezes, né? Então, vai ficar 1, 7 vezes menos 1 dá menos 7, dividido por 7, menos 1. 1 menos 1, 0. Opa, 0 igual a 0. Ou seja, esse ponto aqui, ele pertence à reta vermelha aqui. Ok? Se a gente pegar ele, qual que é o ponto? 1 e menos 1/7. Se a gente pegar 1, vai ser aqui, menos 1/7, ele deve dar exatamente aqui, Você traz ele aqui, deve ser mais ou menos 1/7. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente constrói, o gráfico dessa relação aqui? Observe que aqui eu tenho que essa relação, na verdade, que essa equação é uma equação geral da reta, né? Então, se a gente pegar uma equação desse tipo aqui, a gente já sabe o quê? Que ela é uma equação de uma reta, ou seja, o gráfico aí ele vai me dar uma reta. Certo? E para você determinar uma reta, você precisa o quê? Você precisa de 2 pontos, né? Você pega 2 pontos distintos.
ok? Então, o que eu vou fazer então para construir então o gráfico, né? Dado uma equação geral da reta. Pega um valor qualquer, certo? Para x, por exemplo, vou pegar aqui x valendo menos 3. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, no lugar do x, eu vou pôr menos 3. Então vai ficar o quê? Para a gente achar aqui o valor de y, porque aí nós vamos achar um ponto, ok? Então vai ficar 3 vezes, no lugar do x, eu pus menos 3, certo? Então 3 vezes menos 3, mais 8y, menos 7 igual a 0. Então 3 vezes menos 3 vai dar 9, né? Pega esse 9, menos 9 passa para cá, vai dar 9. O menos 7 passa para cá, também vai dar 7. Então vai ficar 8y igual a 7 mais 9, vai ficar o quê? 16, certo? Então passo o 8 agora aqui multiplicando, né? Então vai ficar 16 dividido por 8 vai dar o quê? 2. O que isso quer dizer? Que quando o x ele for menos 3, o y vale quanto? 2. Então, vamos chamar isso aqui de ponto A, ok? Ou seja, se você substituir o x aqui por menos 3 e o y por 2, você vai ver que essa equação aqui ela vai ser satisfeita, né? Ou seja, esse ponto pertence à equação geral dessa reta. Como a gente vai construir a reta, vamos pegar outro ponto, vamos pegar um outro x, vamos pegar aqui um x valendo 5, né? Observe, pessoal, que a escolha desse x aí é aleatório, tá? Você poderia pegar outros valores, ok? Então, se x for igual a 5, então vamos substituir. Então, vamos lá, Então, vai ficar 3 vezes 5 mais 8y menos 7 igual a 0. Então, vai ficar 3 vezes 5... Então vai ficar o quê? 15, né? Então se a gente pegar aí 3 vezes 5, vai dar 15. Ok? Então, 3 vezes 5, 15, mais 8y, então vai ficar 8y, passa para lá o 15, né? Então passa o 15 para cá, vai ficar menos 15, passa o menos 7 para cá, vai ficar 7, ok? Então vai ficar 8y igual a 7 menos 15, vai dar menos 8, ok? Então passo 8 agora e y é igual ao quê? Y é igual a menos 1, certo? Então qual que é o ponto que eu vou ter então aqui? Quando o x vale 5, o meu y vale o quê? Menos 1, ok? Então achei aqui outro ponto. Dado que eu tenho os dois pontos, então eu vou lá no plano cartesiano e marco eles. Então observe, o ponto A, as coordenadas menos 3 e 2. Então tá aqui. Então eu vou lá e marco o ponto. Então marquei o ponto. Ponto A. Agora eu vou marcar o ponto B, de coordenadas 5 e menos 1. Então tá aqui, 5 e menos 1. Ok? Dados os dois pontos, o que a gente faz então? Você pega uma régua, né? Então é interessante você fazer uso no seu caderno bonitinho, tá? Você vai lá, vai pegar uma régua e aí você vai passar por esses pontos, tá aí. Construímos o gráfico dessa relação, ou seja, dessa equação geral da reta, ok? Beleza? Todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, eles estão exatamente sobre essa reta aí, ok? Tá bom? Vamos lá. Vamos mais um exemplo aqui, Determinar os pontos da reta. Então, tem uma reta R aqui, x menos 2y igual a 0. Pessoal, nós temos aqui essa reta aqui, o que é a certeza que você tem dela, Se o c vale 0, né? Então, eu tenho o quê? Essa reta vai passar pela origem, não é? Ela vai passar pela origem, ok? Então, vamos lá. Então, determinar os pontos da reta x menos 2y que distam 5 unidades da origem e representar depois disso graficamente. Então, vamos primeiro encontrar esses pontos, né? Então, para a gente determinar esses pontos, observe que ele fala que esses pontos pertencem a essa reta, né? Então, lá, seja P, né, esse ponto que eu estou então procurando, ok?
Esse ponto P, ele tem coordenadas XP e YP, ok? A ideia aqui, o que nós precisamos é o quê? Nós precisamos encontrar, então, essas coordenadas. O que o exercício aí, então, te deu de informação, né? Ele falou que a distância desse ponto P à origem é igual a 5, né? Então, vamos lá, então, ó. Além disso, né, ele falou que esse ponto ele pertence a essa reta aqui. Então, vamos colocar essas informações aí, ó. Então, a distância de P à origem é 5, ok? Então, distância de P à origem vale 5, né? Então, ou seja, a distância, calcular a distância entre dois pontos, nós sabemos já, certo? Quais são as coordenadas aí da origem, né? Então, eu tenho um ponto P de coordenadas XP e YP, que pertence à reta R, e eu tenho o ponto, aí o que? O ponto O, aí que é o ponto que? 0, 0. Beleza? Agora, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e utilizar essa informação aqui, ó. A distância entre esse ponto P e a origem vale 5. Como que a gente calcula a distância entre dois pontos? Então, vamos lá, ó. Vai ser raiz, né, de xp menos 0 ao quadrado mais yp menos 0 ao quadrado. Então, eu tenho aqui as coordenadas da abscissa dos dois pontos e as coordenadas da ordenada dos dois pontos, certo? Igual a 5. Então, aqui vai ficar o quê? Xp menos 0 ao quadrado mais yp menos 0 ao quadrado. Observe, pessoal, que para eu resolver, né, essa equação aqui, eu tenho aqui um probleminha, que é o que? Eu tenho duas coordenadas, ó, xp e yp, ou seja, não dá para eu isolar nenhuma. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou tentar colocar isso em função de uma só variável. E qual a informação que eu vou utilizar para isso? Ó, esse ponto P, ele pertence à reta. Então, no lugar do x e do y, eu posso pôr xp menos 2yp igual a 0. Tá aqui, ó. Se ele falou que esse ponto pertence à reta, significa que na hora que eu substituir aqui, ele tem que ser válido. Ok? Então, vamos isolar aqui o xp. Então, vai ficar o xp é igual, passa o menos 2y para cá, vai ficar xp é igual a 2yp. Ou seja, pessoal, onde tiver agora o xp aqui, eu vou substituir ele por 2yp. Então, aqui, ó, no lugar do xp, eu pus o que? 2yp. Então, vai ficar 2yp elevado ao quadrado, tá aqui, e yp elevado ao quadrado, igual a 5. Então, ó, 2yp ao quadrado vai dar o quê? 4yp ao quadrado. Então, aqui dá 4... Opa, o y aqui, ó. 4yp ao quadrado mais yp ao quadrado, ó. 4yp ao quadrado mais yp ao quadrado vai dar 5yp ao quadrado. Se eu tenho raiz aqui, como que a gente pode sair dessa raiz aqui? Vamos elevar, né, os dois lados ao quadrado, ok? Corta, então, elevando aqui ao quadrado e faz 5 ao quadrado, vai dar o quê? 25, certo? Eu elevei, ó, os dois lados ao quadrado, ó. Aqui você corta a raiz com quadrado, fica 5yp ao quadrado igual a 5 ao quadrado, 25. Passa o 5 aqui dividindo, yp ao quadrado vai ser igual a 5. Ou seja, yp vai ser igual ao quê? Tira a raiz mais ou menos raiz de 5. Então, eu vou ter um yp valendo raiz de 5 e outro yp valendo menos raiz de 5. Como que a gente acha agora o xp? Vamos substituir aqui, né? Vamos substituir aqui, ó. Então, vai ficar, ó, xp é igual ao quê? Na hora que você substitui por raiz de 5, vai dar 2 raiz de 5. Na hora que você substitui por menos raiz de 5, vai ficar menos 2 raiz de 5. Então, quais os pontos que você vai ter? Eu vou ter um P, que quando o meu x for 2 raiz de 5, meu y é raiz de 5. E quando o meu x for menos 2 raiz de 5, o meu y vai ser menos raiz de 5. Opa, encontrei os dois pontos, então, que ele pediu, ó. Ele pediu para a gente determinar esses pontos. Então, tá aqui os pontos. Encontramos os pontos, ok? Agora ele fala para a gente representar isso graficamente. Então, vamos pegar esses dois pontos, né, que nós achamos,
pegar o plano cartesiano e marcar eles, certo? Se a gente pegar o 2 raiz de 5, né? A gente pega raiz de 5 aí é 2, alguma coisa, sei lá, 2,2. 2 vezes 2,2 dá aproximadamente 4,2. Então tá aqui, ó. Dá uns 4,5 por aí. Raiz de 5 é 2, alguma coisa, tá aqui, ó. Então tá aí o ponto P1. Da mesma forma, marca o ponto P2, certo? E aí o que a gente vai fazer? Aí você passa uma régua aí, ó, nesses dois pontos. Tá aí a representação daquela reta lá, né? Aí do slide anterior. Beleza? Aqui, pessoal, observe, ó, eu falei com vocês que ele ia passar pela origem, ó. O C não é zero lá, ó, da equação da reta. Tudo bem? Então vamos lá. Interseção de retas, né? Pessoal, com o exemplo aí, olha o que o exemplo está pedindo. Ó. Encontrar o ponto I de interseção das retas R. Observe que aqui eu tenho a equação geral da reta R. E S. Aqui eu tenho a equação geral da reta S. Ou seja, para a gente encontrar o ponto de interseção entre duas retas, basta o quê? Basta a gente pegar a equação das duas retas e aí a gente vai formar um sisteminha, né? Aí a gente vai formar um sisteminha. Você tem então aqui duas equações, né? A gente tem duas equações com duas incógnitas, né? Ok? Como que a gente pode resolver isso daqui? Tem várias formas, né? Você pode resolver multiplicar por um número e somar com outro. Você pode fazer por substituição, né? Vamos fazer aqui por substituição, certo? Eu vou pegar então, chamei essa primeira equação aqui de a equação 1 e a equação 2. Certo? Para a gente encontrar o ponto de interseção, pessoal, o que significa encontrar o ponto de interseção entre duas retas, né? É o ponto onde elas se cruzam. O que significa? Esse ponto aqui, o x e y, o valor das coordenadas aqui desse ponto, ou seja, os valores de x e y, ele satisfaz as duas equações. Ele tem que satisfazer as duas equações. Certo? Então, basta o que? Você resolver o sistema e encontrar o valor de y e de x, né? Isso aqui está falando aqui, ó, o x o x de r é igual ao x de s. E o y de r é igual ao y de s nesse ponto aqui, que é o ponto de interseção. Então, vamos lá. Vamos isolar aqui, ó, o y nessa primeira aqui, ó. Então, passando o y para cá, né? Vai ficar y igual a 2x menos 1. Beleza? Então, primeiro, então, ó, y igual a 2x menos 1. O que eu vou fazer agora? No lugar agora aqui, ó, desse y, eu vou substituir por 2x menos 1. Então, vamos lá. Então, vai ficar ó, 4x mais 3 vezes. Ó, no lugar do y, eu pus 2x menos 1. Pessoal, muito importante colocar aí o parênteses, tá? Para a gente não errar nessas continhas. Então, vai ficar ó, 4x. Vamos chuveirar aqui, ó. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 17 igual a 0. Então, 4x mais 6x, 10x. Menos 3 com menos 17, menos 20. Passa para cá, mais 20. Passa o 10 aqui. 20 dividido por 10, 2. Opa, achei o valor de x. Vamos então agora substituir ele aqui, ó. 2 vezes, no lugar do x eu ponho 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Opa, então eu encontrei o ponto de interseção. O ponto de interseção é o ponto 2 e 3. Pessoal, o que significa isso? Se você pegar e você fizer aí, ó, a equação, ou quer dizer, o gráfico da reta R e fazer o gráfico da reta S, você vai ver que eles vão se cruzar exatamente, olha aqui para vocês verem, ó, exatamente no ponto Q, ó, no ponto 2, 3, ó. Olha o ponto onde que elas interceptam, ó, é no ponto 2, 3. O que significa? Nesse ponto aqui, né, esse ponto aqui, ó, elas é onde que elas são iguais. Beleza? Ok? Então, o significado aí de interseção
de retas, né? Quando falam que duas retas se interceptam, né? Significa o quê? Significa que nesse ponto os valores de x e y das retas são iguais. Os valores das abscissas e os valores das ordenadas. Ok? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Pessoal, e o que pode acontecer? Né? O que pode acontecer? Quando é que eu encontro o ponto de interseção, né? Qual que é a ideia? Você sempre vai fazer o quê? Você sempre vai ter a equação dessas retas. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que resolver um sisteminha, como nós resolvemos aí no exemplo anterior. E aí você vai poder ter o quê? Você pode acontecer 3 casos possíveis. O primeiro, você ir resolver o sisteminha, que é exatamente aqui, ó, o sisteminha do nosso exemplo anterior, e você vai resolver ele e você encontra o quê? Uma única solução. O que significa isso? Que essas retas elas vão interceptar o quê? Num único ponto. Num único ponto. Se duas retas elas se interceptam num único ponto, a gente chama isso que elas são retas o quê? Concorrentes. Ok? Elas são retas concorrentes. O que significa então isso? Né, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, quando você vai resolver o sistema e encontra, no caso aí nós encontramos, né, como solução lá o ponto 2 e 3, ou seja, x valendo 2, né, e y valendo 3, se você jogar nessas equações, ele vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Quando você faz o gráfico aí, você vai ver que elas vão encontrar o quê? Num único ponto. Isso significa o quê? Isso significa, então, que elas são concorrentes. Ou seja, eu vou resolver um sisteminha, né? Equação entre duas retas, ok? E eu encontro uma única solução. Ou seja, o meu sistema ele é possível e determinado, né? O que o nome fala? O sistema possível, né? Possível o quê? Porque é possível você resolver, né? É possível. Determinado que tem como você determinar a solução. Você determina uma solução, igual nesse caso aqui, a solução para esse sistema aqui é o ponto 2, 3. Por isso que ele é um sistema possível e determinado. Outra possibilidade que você tem é o quê? É um sistema ser possível de você resolver, só que não tem como você determinar a solução. Por quê? Porque existem infinitas soluções, né? Porque existem infinitas soluções. Quando duas retas elas possuem infinitos pontos em comum, significa que elas são o quê? Coincidentes. É como se você tivesse uma reta, tá aqui a reta, aí você tem outra reta, passa exatamente em cima dessa reta. Ou seja, eles têm infinitos pontos em comum. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar essas duas equações aí, né, se você for resolver essas equações aqui, tá, você vai chegar exatamente nisso daí. Ok? Por exemplo, se você pegar aqui, ó, multiplica essa equação de cima por 2 e soma com a de baixo. Ó, 2 vezes x dá 2x, menos 2x, 0x. 2 vezes y, 2y, menos 2y, 0y. Menos 2 vezes menos 3, mais 6, 0. Olha aqui, ó. Olha, se você tem uma equação 0y igual a 0, quantas soluções você tem para resolver isso daqui? O y pode ser quais valores? Você vai pegar aqui e falar, cara, o y pode ser infinitos valores. Isso pode ser 1, satisfaz 2, 3, menos 1, raiz de 5, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Certo? Aí nesse caso, então, quando a gente chega em algo desse tipo aqui, quando você está resolvendo um sisteminha linear, né, significa que é o quê? Que o sistema ele é o quê? Possível de você resolver, porque tem como você resolver, só que ele é o quê? Indeterminado, não tem como você determinar a solução, porque existem infinitas. Daniel, e se eu quiser uma solução? É simples. Se você quiser uma solução, o que você faz? Chama, por exemplo, y aqui, ó, de k, ou x, aqui, pode chamar o x de k, um exemplo, acho que é isso que está aqui, isso, aqui, ó, chama o x de k,
Então eu vou substituir aqui o x, ó. O k é um número qualquer. Então vai ficar k mais y menos 3 igual a 0. Então vai ficar, ó, y é igual, passa o 3 para cá e o k para cá, 3 menos k. Ou seja, quando o meu x for k, o meu y é o quê? 3 menos k. Qual que vai ser a solução, então? K pertencente aos reais está o quê? O ponto P, ele tem que ser dessa forma aqui. Como que eu encontro um ponto que satisfaz ele? Ó, chama, por exemplo, aqui, ó, vamos chamar o K de 1. Então, 3 menos 1, 2. Pode pegar o ponto 1, 2, que ele satisfaz as duas equações. Vamos testar? Ó, o x vale 1. O y vale 2. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Ah, não, eu vou pegar o K valendo 2. Então, 3 menos 2, 1. Ó, o ponto 2 e 1 também. Ó. Será que satisfaz? Então, vamos pegar 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Ok? E observe, ó, como que vai ser o gráfico, né, dessas duas funções, dessas duas equações aqui. Ó. Vamos primeiro fazer o gráfico da reta R. Tá lá, ó, tá aí, da reta R. Gráfico aí, né, meio laranja, né? Então, observe, tá aí. Agora vamos passar aí o gráfico da reta S. Observe, ó, onde que ele vai estar. Aí, ó, em azul. Exatamente isso, ou seja, essas retas, elas são coincidentes, né? Ou seja, elas são, pode chamar retas paralelas coincidentes, ok? E o outro caso que a gente pode ter é o quê? É um sistema impossível. O próprio nome fala, né? É um sistema impossível de você resolver, né? Não existe solução. E o que significa isso? Se não existe solução, as duas retas o quê? Não vão possuir um ponto de interseção. Ou seja, vão ser duas retas o quê? Paralelas. Elas nunca vão se encontrar. Ok? Por exemplo, se você pega esse sisteminha aqui, ó. Vamos lá? Vamos multiplicar essa de baixo aqui, ó, por menos 2. Certo? E somar aqui com essa de cima. Menos 2 vezes x dá 2. Com 2x, 0x. Menos 2 vezes y sobre 2 vai dar menos y. Com y vai dar 0y. Menos 2 vezes 1 menos 2. Com menos 3 vai dar menos 5. Menos 5 igual a 0. Ué, mas pera aí. Menos 5 pode ser igual a 0? Isso existe? Isso não existe, né? Ou seja, esse sistema ele é o quê? Impossível, a solução para ele o que é vazia, né? Se você fizer o gráfico dessas duas equações aí, ó, vamos lá, ó, o gráfico da função R, tá aqui, tá aí. Se você fazer o gráfico agora da função S, observe ele aqui, ó, tá aqui. Essas retas elas são o que? Paralelas, ou seja, essas retas elas nunca vão se encontrar. Não existe ponto comum entre elas, não existe ponto de interseção. Ok? Ou seja, então, pessoal, né? Só para a gente finalizar. Quando o meu sistema, eu resolvo eu encontro uma única solução, é um sistema possível e determinado. Ou seja, as retas, elas se cruzam num ponto. Quando o meu sistema, ele é possível e indeterminado, eu vou ter infinitas soluções. Ou seja, eu vou ter uma reta sobre a outra. E quando o meu sistema ele é impossível, você vai ter duas retas o que? Paralelas. Elas não se encontram. Ok? Então, a gente tem exatamente isso daqui. Ou seja, você consegue dar a posição entre as retas, ok? Você consegue fazendo o que? Resolvendo o sisteminha. Ok? Pessoal, então eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês praticarem, né? E a gente encerra essa aulinha aqui de hoje. Um abraço a todos. Tchau, tchau.